vocês? Nós estamos aqui mais um dia para mais uma aula em nome de Jesus. Vamos lá, vamos começar com uma oração. Antes de nós começarmos a nossa aula, mais uma aula, né? Curva a sua cabeça aí, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de mais um dia estarmos aqui, Senhor, para aprendermos este conteúdo daquilo que o Senhor tem a nos revelar da sua palavra, tem a nos ensinar para que juntos possamos ser igreja, para que juntos possamos amar mais ao Senhor, o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós, Senhor, que nós possamos ir mais fundo nessa aula, Senhor, que o Senhor venha em nome de Jesus mais fundo em nossos corações, nos dizendo, Senhor, como nós devemos seguir neste mundo, Deus. Continua abençoando a vida de cada um, da família de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, galera. Nossa revista Jesus e o Reino de Deus, né? E agora nós vamos entrar na nossa quinta aula, na nossa lição de número 5, no título Ame a Deus e ame o próximo, né? Quando eu peguei esse tema aqui para estudar, eu fiquei pensando e falei, nossa, esse tema aqui não é tão simples assim da gente falar, né? Parece ser fácil, parece ser tranquilo da gente falar, mas é meio complicadinho porque é a nossa base como cristão, né? E por ser a nossa base, não é algo raso para amar ao Senhor e amar ao próximo, a gente tem que ir fundo nisso, né? E aí que começa a nossa jornada como cristão, de amor, de se doar um ao outro. Nós vamos entender um pouco sobre isso e nós precisamos nos aprofundar nisso, porque tem que ser a nossa base, a nossa vivência diária, o amor a Deus, o amor ao próximo, tá bom? Então fique atento aí no que nós vamos falar aqui, que essa aula seja bênção para a sua vida, tá bom? Então vamos lá, se você quiser aí pegar o seu caderninho, né, a sua caneta, quiser ir anotando alguma coisa importante, é bom, tá? Não se prenda somente nesse vídeo, nessa aula, mas leve esse conteúdo para o seu dia a dia, tá bom? Na segunda, na terça, na quarta e na quinta, vai remoendo esse conteúdo, olha de novo tudo que nós falamos aqui e se aprofunda, porque é somente dessa maneira que a gente vai conseguir realmente viver o que essa lição está falando, tá bom? Comenta aí, tá? No vídeo, dá um curtir aí, compartilha com a galera aí, com as pessoas que você conhece, divulga o canal ADI Setor São Luís, tá bom? Curta aí esse canal, beleza? E abençoe a vida de pessoas. Então vamos lá? Ame a Deus e ame o próximo. Vamos ler aqui nosso texto base, de João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Bem simples e bem profundo, né? O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Quem é esse que nos amou, que nós devemos amar assim uns aos outros, né? As pessoas ao próximo, aqueles que estão à nossa volta. Como que é isso? Vamos entender tudo isso daqui a pouco, tá? Eu queria que antes da gente começar a entrar na introdução, eu queria dar uma base para vocês em alguns textos bem importantes, que inclusive a própria revista ela dá para a gente ler no dia a dia, né? Então na segunda, na terça, na quarta, na quinta, tem um texto para você ler até nós chegarmos nessa aula. E eu queria ler esses textos para dar pelo menos uma base para vocês, um plano de fundo. Então vamos lá, hoje eu vou usar o celular, tá? Tem a Bíblia aqui, eu deixei o dicionário, outra Bíblia aqui, mas só para ficar um cenário legal. Mas eu quero usar o celular porque aqui tem uma versão legal, que é a NVT, e eu quero ler ela com vocês para a gente entender melhor o que a gente vai expor aqui hoje, tá bom? Então a gente vai lá em Gálatas, capítulo 3, vamos ler do verso 23 ao 29. Gálatas, capítulo 3, vamos lá. Olha o que diz. Filhos de Deus pela fé. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Então é importante a gente guardar isso sobre a questão da lei, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre que lei é essa, do que ele está se referindo aqui, mas ela nos guardou até a vinda de Cristo, né? Quando Cristo ele veio à terra, ela guardou. A lei foi usada para guardar os cristãos, ao povo de Deus, até a vinda de Cristo, quando Jesus Cristo chegou aqui. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre isso.
Continuando aqui no 25, agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Amém? Então, a lei que conduziu a Cristo, tá? A lei nos guardou, pela fé nós somos herdeiros com Jesus Cristo, tá? E a lei nos ensina a viver nessa terra. Vamos lá para o nosso segundo texto, rapidinho lá, Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao 34, fala sobre a nova aliança, tá? Diz o seguinte, verso 31. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Olha só quão profundo é isso, né? O povo quebrou essa aliança com Jesus Cristo, com Deus, né? E isso é muito forte, tá? E aí vem falando sobre a nova aliança. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Verso 34. E não será necessário ensinar aos seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Olha que Deus maravilhoso, né? Tinha uma aliança, o povo quebra essa aliança, tá? É como se fosse, Deus compara como um casamento, homem e mulher. Então, a aliança que simboliza esse compromisso, o povo quebrou. Então é como se o povo tivesse adulterado, né? Como se o povo tivesse traído, realmente traiu a Deus, se afastou de Deus, se esqueceu de Deus. Mas aí Deus ele vem com o seu amor e com uma nova aliança, né? E aí, como nós conhecemos na Bíblia, existe o Antigo Testamento e aí o Novo Testamento, né? A Antiga Aliança e a Nova Aliança, tá bom? Nós vamos, conforme for passando as lições, os tópicos da lição, a gente vai se aprofundando mais nisso daí, tá? Que é só um planinho de fundo para vocês já ir pegando algumas ideias. Vamos lá em Mateus capítulo 5, que é bem importante esse texto também. Mateus capítulo 5, verso 17 até o verso 20. O título: Ensino sobre a lei. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Próprio Jesus falando, tá? Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Tá? O próprio Jesus falando aqui. E Jesus ele veio e cumpriu a lei. Tá aqui lei lá do povo de Israel. Tá bom? E pra gente aqui finalizar, porque senão a gente vai ficar aqui lendo bastante textos aqui e a gente não vai conseguir ter um bom proveito aqui da aula e vai ficar muito extenso, né? Então vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 11 a 17. Embaixadores de Cristo, somos novas criaturas. Isso é muito importante para quando a gente entrar na questão de amar a Deus e amar ao próximo. Isso vai ser muito importante, sermos novas criaturas, tá bom? Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês. Nada disso, estamos apenas lhe dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possamos responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para a glória de Deus. Se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morrerão. Ele morreu por todos para que recebessem sua nova vida
não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e a nova vida teve início. Então agora, quando nós entramos em Cristo, quando nós conhecemos a Cristo, o amor de Cristo, a transformação dele na nossa vida, isso nos transforma, nos torna uma nova criatura. E essa nova criatura é quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos o Pai, quando nós temos Jesus dentro de nós. E isso é muito importante para quando nós falarmos sobre amar a Deus e amar ao próximo, tá bom? A gente precisa estar transformado em Jesus. Isso é muito importante. Beleza? Tem mais outros dois textos aqui que no final eu vou passar. Aí a gente vai deixar uma listinha para vocês lerem em casa, com calma, tá? Mas tem aqui Salmos 42, vai falar que a alma anela por Deus. Davi, ele escreve ele de uma forma tão maravilhosa que vale a pena você conferir lá como ele escreve isso de uma forma tão profunda, tá? Então vamos lá para a nossa liçãozinha aqui. Nosso objetivo é apontar a centralidade do amor no Evangelho, tá? O amor desse Evangelho de boas novas, de boas notícias. Relacionar a lei, Cristo e o novo mandamento. E expressar a importância do amor ao próximo, tá bom? São os nossos objetivos dessa lição aqui. E a gente entrando aqui já no nosso sintetizando, diz o seguinte: Cristo veio negar ou cumprir a lei? Nas próximas linhas meditaremos na resposta a essa pergunta e veremos que elemento chave para que Jesus pudesse dar a sua vida na cruz por cada um de nós está no amor. O mestre reforça a importância do amor ao declarar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a nós mesmos. Por fim, chamamos você a refletir uma grande questão: como podemos amar as pessoas com a medida do amor de Cristo? Boa aula! Então, fica aí esse questionamento, né? E também um outro ponto aqui sobre essa lei. Que lei é essa? Vamos aprofundar mais isso daqui. Introdução. Por que será que Cristo aceitou vir ao mundo, sofrer com tanta intensidade e morrer na cruz? Por amor a você, a mim e a toda a humanidade. Estávamos condenados e perdidos, mas ao aceitarmos a doce salvação que Ele nos deu, podemos celebrar a vida. Meditaremos sobre esse sentimento e sobre como Cristo cumpriu a lei para que pudéssemos ter vida plena. Vamos anunciar ao mundo inteiro a possibilidade de viver uma intimidade restauradora com o nosso amado Senhor. Tá? Então lá no começo fez a pergunta: por que será que Cristo aceitou vir ao mundo, sofrer com tanta intensidade e morrer na cruz? E ele já responde baixo e pronto, simples: por amor a você, a mim, a todos nós, né? A toda a humanidade. E para nós nos aprofundarmos e entendermos essa lição aqui, a gente vai centralizar Jesus, como eu falei lá no começo, nos nossos objetivos, tá? O nosso parâmetro de regra aqui é Jesus Cristo, é olhar para Jesus, como Jesus fez, o que Jesus ensinou, como Jesus agia, como era o caráter de Jesus, as qualidades de Jesus, tá bom? Tudo isso é nosso parâmetro para nós nos aprofundarmos nos tópicos aqui. E aí, já fica algumas perguntas aí para você, tá? O que você entende por amor? Qual a pessoa que hoje vocês amam mais no mundo? O que vocês fariam para ver essa pessoa feliz? Então fica essas 3 perguntas e já vai pensando aí, reflete um pouquinho nisso daí e vamos para o nosso primeiro tópico. Jesus e a lei de Deus. Enfim, vamos falar sobre essa lei, tá bom? Tanto que eu falei lá no começo de lei ali, lei aqui, lei do povo de Israel. Nós vamos entender um pouquinho sobre essa lei aí, mas vai ser o suficiente, tá? No Antigo Testamento, por causa do pecado, o homem apenas podia se relacionar com Deus por meio da lei. Sem ela, os homens começavam a fazer coisas erradas e pecar ainda mais. Então o povo procurava seguir a lei, muitas vezes em seus menores detalhes. Segundo Paulo, a lei conduziu o homem em segurança até que Cristo finalmente viesse à Terra para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade e permitir que ela pudesse novamente ter acesso ao Pai. Lembra lá em Gálatas que a gente leu sobre a lei que guardou o povo? Então vamos só falar aqui um pouquinho aqui por cima dessa lei, mas é o suficiente para a gente entender que é o quê? Quando
quando Deus criou a humanidade, criou lá Adão e Eva, né? E aí deixou ali uma ordem para multiplicarem, né? E aí foi se multiplicando, foi criando família, e foi mais famílias, e povos, e nações. Então a nossa terra começou a se povoar, né? E para que nós pudéssemos ter alguns parâmetros de como viver nessa terra, o próprio Senhor, o próprio Deus, cuidando do seu povo, Ele deu alguns princípios, né, aos seus filhos para que levasse ao povo, né? Então, que princípios são esses? Se nós olharmos ali para os 10 mandamentos, nós temos ali vários princípios, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, amar ao Senhor acima de todas as coisas, amar ao seu próximo como a ti mesmo, entre outros mandamentos ali, honrar o pai e a mãe. Então ali eram princípios de mandamentos para que nós pudéssemos seguir, para que nós pudéssemos viver em uma sociedade saudável, né? Porque imagina, quando foi criando civilizações, povos, as pessoas viviam de qualquer jeito, elas não tinham parâmetros, não tinham regras, não tinham algo a seguir, da forma correta a se seguir. Então o Senhor, Ele traz o seu parâmetro, olha, ele fala, ó, meus filhos, é dessa forma, então eu dou esses mandamentos para vocês, eu dou essas leis para vocês, ficando claro aqui um ponto muito importante, que a lei de Deus, os mandamentos não se resumiam só aos 10 mandamentos, lá quando Moisés escreve na tábua, não, existiam de 600 mandamentos para mais. Então eram tudo parâmetros, informações para o povo viver bem, né? E para rituais, de adoração ao Senhor, tinha toda uma regra, tinha todo um ritual que devia ser seguido. Então tudo isso era para a ordem, né? Para o povo viver no dia a dia, para o povo adorar ao Senhor da forma correta, como deveria se achegar ao Senhor. Então tinha todo um ritual ali que os sacerdotes faziam. Tudo isso o Senhor deu para que o povo pudesse viver e saber viver, porque senão ia viver de qualquer jeito, ia ter violência para lá e para cá, um matando o outro, achando que isso era normal, né? Então existiam todas essas leis, regras, mandamentos, parâmetros, da forma que você quiser chamar. A Bíblia traz como a lei de Deus, tá? E era algo muito importante para eles seguirem. Então Deus deixa isso aqui para guardar o povo. Tem muita gente que distorce, né, e traz isso de uma forma bem religiosa, ou não sei como eu posso dizer exatamente, mas traz os mandamentos como se fosse tipo, te proibir, te inibir de fazer algo, prender você num cerco. Não era isso. As leis de Deus, os mandamentos de Deus era para nos proteger, era para proteger o povo de Israel, na verdade, daquela época, tá? Era para guardar o povo, para não viver de qualquer forma e começar a morrer um outro dali, aqui, por qualquer coisa, por qualquer besteira, tá bom? Então existiam todos esses parâmetros para guardar o povo. Guarda isso, tá? Os mandamentos eram para guardar o povo, para viver de uma forma saudável, de uma forma abençoada do padrão de Deus. Deus, nosso Criador soberano, Ele deixou tudo isso para nós. E aí o povo começou a se esquecer, como a gente relatou aqui no comecinho, né? Dessas leis, começou a viver de qualquer jeito. Vamos continuar aqui no tópico para a gente ver, ó. Até Cristo, os homens viviam em dependência total da lei, para poderem se relacionar com Deus. Então, através dessa lei, onde existiam rituais de adoração, de perdão de pecados, para se achegarem a Deus, tinha que passar por tudo isso. E as pessoas viviam conforme essa lei. Mas quando entra em cena a cruz, Jesus se torna um cordeiro que foi morto em nosso lugar para o perdão dos pecados. Então aí Jesus, ele substitui todo esse ritual de lei. Jesus, nós vamos falar um pouco mais à frente, mas Jesus, ele veio para cumprir a lei também, tá? Jesus, ele cumpriu essa lei, tanto que ele era judeu. Então, por ser um judeu lá do povo de Israel, ele cumpriu toda a lei, tá? Ele foi correto com tudo aquilo que estava ali. E essa lei se findou nele e hoje veio para nós. E aí Jesus, ele resume os mandamentos ali em 2, né? Que é o título da nossa lição: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo, tá? A história muda completamente. Em Jesus, a lei não foi negada, mas sim cumprida de forma completa e definitiva, como diz em Romanos 10:4. A partir da cruz, uma nova aliança é estabelecida por Deus com toda a humanidade. Então, a partir de Jesus, na cruz, morto como um cordeiro,
né? Substituindo, na verdade, o cordeiro, que era de todo aquele ritual ali dos judeus, de levar um cordeiro para ser morto, né? Imolado, e ali escorria o seu sangue do cordeiro, do animal, para perdoar os seus pecados. Então era feito esse ritual para perdão dos seus pecados naquela época, né? O pecado do povo judeu, na verdade. E aí tudo isso se finda em Jesus, porque ele foi o cordeiro vivo que desceu do céu e veio a essa terra e morreu naquela cruz para derramar o sangue dele puro para mim, para você, por todos nós que cremos pela fé. E aí o nosso finalzinho aqui que diz: mas havia um grande problema. A lei era externa ao homem e dependia de uma visão clara acerca de como ela poderia representar cada necessidade de interação com Deus. Muitos começaram a cumprir a lei apenas pela tradição, pela obrigatoriedade e não pelo fim que ela possuía. Dessa forma, na prática, ela estava perdendo o seu sentido. Lá em Mateus 5:20. Era preciso viver o verdadeiro sentido da lei e buscar cumprir a vontade do Deus Todo-Poderoso. E Cristo não só enfatizava o legítimo sentido da lei, como a cumpriu em sua totalidade e plenitude. Então o próprio Jesus, ele cumpriu a lei, tá? Ele guardou os mandamentos, ele mostrou o exemplo, e tudo isso se findou quando ele morre na cruz, quando ele derrama o seu sangue, tá? E aí ele resume todas essas leis, todos os mandamentos em 2. Ame ao Senhor acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Um ponto importante aqui que o povo judeu estava fazendo, que era o quê? Eles estavam cumprindo a lei apenas pela tradição. Então eles cumpriam ali e faziam porque era para cumprir ali um ritual, não tinha mais um sentido, tá? Tudo isso era importante, mas existia um sentido. Sempre existia um sentido, que era o quê? O amor, a lealdade, a fidelidade em fazer isso. Tá? Eles não tinham mais a paixão, eles não tinham mais o amor no coração deles. Então eles faziam de qualquer forma. Assim como, se nós trazer um pouquinho para nós um comparativo hoje em dia, é como nós, como cristãos, vivemos de qualquer forma, não de qualquer forma, mas de uma forma leviana, de uma forma onde a gente ora porque tem que orar, ou a gente vem para a igreja porque tem que vir, porque os meus pais vêm, eu venho, e aí eu oro porque está todo mundo orando, eu canto porque está todo mundo cantando, eu tenho uma oportunidade de vou ler a Bíblia porque tem que ler. Aí você vive dessa forma, da forma que você acha que tem que viver porque é uma tradição, né? Mas na verdade a gente tem que viver com um sentido de amor em nossos corações, com uma paixão em nossos corações. E aí os judeus, eles não estavam vivendo mais assim. Estavam vivendo, não todos, né? Mas muitos estavam vivendo só pela tradição. E existiam muitas coisas por trás, como eu falei até na primeira aula sobre corrupção, que existiam ali nos sacerdotes, né, entre outras coisas. Então eles estavam fazendo tudo isso por fazer. E aí o Senhor não se agradou de nada disso, tá? Mas aí Jesus, ele vem, cumpre, ele mostra tudo isso cumprindo na terra. E aí a gente entrando sobre esses 2 mandamentos que Jesus, ele resume, vamos entrar aqui no segundo tópico que fala o amor a Deus. Certamente um escriba perguntou a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Em síntese, a resposta foi: amar a Deus. Mas você já parou para pensar o que realmente é amar a Deus? Como um mandamento, essa ação não é uma simples opção, mas uma ordem. No entanto, podemos pensar: como amar em decorrência de uma ordem? Não dá para acordar pela manhã e simplesmente ligar o botão do amor e apontar para Deus. Esse amor precisa ser legítimo e verdadeiro. Como amar alguém que não conhecemos? Fica a pergunta aí: como amar alguém que não conhecemos? Como amamos a Deus que nós não vemos? Nessa pergunta repousa a chave para esse mistério. É preciso conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Oséias 6,3 vai dizer um pouquinho sobre isso. E se realmente começarmos a conhecer as maravilhas do Senhor, naturalmente seremos inundados por um sentimento de amor tão pleno que desejaremos a cada dia ter mais e mais comunhão com Ele. Então, muito importante aqui, nós entramos aqui do amor a Deus. E aí ficou essa pergunta: como amar alguém que nós não conhecemos? Primeiro, existe um texto-chave que eu quero ler com vocês sobre essa questão de amar a Deus.
Esse texto ele foi assim chave para a minha vida, para mim entender essa questão e começar a viver esse amor de Deus, sem culpa. Entenda como eu estou falando da questão de achar que Deus não te ama, Deus não olha para você, ou você está muito longe dele. E esse texto foi chave. Fica lá em 1 João capítulo 4, acompanha comigo aí, 1 João capítulo 4, verso 19. Olha o que diz. Tem todo o contexto aqui, tá? Depois se você quiser ler todo o capítulo 4, mas eu vou pegar essa chave aqui, que ela vai resumir e vai ser importante para a gente. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Simples. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, desde lá da fundação do mundo, desde lá, antes do mundo existir, antes de todas as coisas, o Senhor ele já projetava tudo, Ele já nos amava, Ele já tinha um projeto para a humanidade, para os seres humanos, para a natureza, para essa terra, e Ele já amava a nós. Então esse ponto é muito importante. Por quê? Porque Ele já nos ama, tá bom? E Ele nos amando, o que nós precisamos para nós amarmos a Deus? Nós precisamos agora começar a viver em relacionamento com Ele. Nós precisamos agora passar tempo com Ele. Precisamos conversar com Deus. Aí sim nós começamos a amar. Por quê? Porque nós vamos criar relacionamento, nós vamos criar intimidade, nós vamos nos aproximar do Senhor, porque Ele já nos ama. Porque a palavra dele é viva e eficaz e já diz isso para nós. E essa palavra ela é poderosa para entrar no seu coração. E aí você começa a se relacionar com Deus. Na oração, na leitura da palavra, que é muito importante, oração e leitura da palavra. Parece algo simples, mas é isso, é a nossa base, né? A oração, porque você vai começar a conversar com Deus, você vai começar a dizer os seus sentimentos, aquilo que você pensa, o que está no seu coração para Ele. E a palavra você vai conhecer o que Ele está falando para você, quais são os parâmetros que Ele deixa para a gente, como viver melhor nessa terra, como viver como uma pessoa abençoada nessa terra e abençoando vidas nessa terra. Então, isso é muito importante, o relacionamento. Assim como você tem aí um amigo, um grande amigo seu, que você tem um bom relacionamento e você todo dia você conversa, sempre tem algum assunto, né? Então é dessa forma. Aos poucos a gente vai buscando mais intimidade com o Senhor e a gente vai se aproximando mais do Senhor e a gente vai começando a amar, a gente vai começando a querer mais de Deus, a gente vai começando a ter mais comunhão, assim como a gente está falando aqui, mais e mais, a gente vai tendo comunhão com o Senhor e a gente começa a amar ao Senhor, tá? Então é através desse relacionamento. Jesus ele é a chave para esse relacionamento, por quê? Porque o Senhor ele ia trazer a ira sobre toda a terra, a condenação eterna viria sobre todos nós, mas Jesus, o Filho de Deus, vem a esse mundo, derrama o seu sangue, aplacando, separando, distanciando a ira de Deus sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos ter esse amor ainda de Deus, tá bom? E um ponto importante aqui, Deus ele não vai te julgar se nesse momento você falar, Senhor, eu não te amo. Se você abrir o seu coração, seja o mais sincero possível com Deus, porque Ele nos conhece. Então se você falar, Senhor, eu não te amo, Deus, eu não te amo, eu não consigo te amar, eu não consigo, talvez o que falta é você parar de se julgar e de você achar isso de você e você começar a viver profundamente. Porque talvez você você vem à igreja, né? Seus pais são cristãos e aí você começou a vir à igreja porque você é filho e você teve que vir e aí você não se aprofunda nisso. Então você já está um adolescente, você precisa se aprofundar nisso e conhecer mais de Deus para você entender se você quer realmente seguir a esse Deus, amar esse Deus ou não, tá? E aí você se decide. Não te julga, tá? Porque isso é normal. E aí você precisa começar agora com um relacionamento com Deus, numa amizade com Deus, de intimidade, em oração, em leitura da palavra, conhecer Ele. E aí você vai conhecer quão grande, quão soberano é esse Deus, né? A grandeza desse Deus, o amor desse Deus por nós, que Ele mostra em toda a Bíblia esse amor dele. Tá? Muitas vezes Ele poderia fulminar todos nós, mas Ele vem com o amor dele através de Jesus Cristo e nos perdoa, nos purifica, nos limpa. Então nós precisamos nos relacionar. E aí você vai decidir se realmente você quer continuar com esse Deus ou não, tá bom? Existe uma escolha que você precisa fazer, mas o Senhor ele nos chama. Jesus ele nos alerta, ele nos dá
palavras-chave, Ele usa pessoas para nos ajudar a entender, assim como nessa aula, e você precisa decidir a seguir esse Deus agora. Seus pais já te ensinaram algumas coisas, mas agora você precisa caminhar. Você já é entendido, você já sabe, né, como viver um pouquinho nesse mundo, ler, conversar com Deus. Então você precisa seguir esse caminho agora, tá bom? Busque conhecê-lo sem medo. Ele é o seu Pai. A Bíblia nos traz também Deus, essa referência de como um Pai perfeito, tá? Então busque ao Senhor como um Pai que te ama, um Pai que quer te dar carinho, um Pai que é sensível aos seus sentimentos, que quer ouvir o que você pensa, que quer conversar com você, dizer coisas boas para você, mas também Ele quer te corrigir. Ele vai também te ensinar, e às vezes esse ensino vai doer um pouquinho ou muito, né? E você precisa ser obediente a esse Pai e deixar Ele te guiar no caminho correto, tá bom? Então, esse é o amor a Deus. Como nós vamos amar? Relacionamento, oração, conversa com Deus no dia a dia, leitura da palavra, sua devocional, tentando entender essa palavra, a Bíblia, tá? Esse é o ponto. E aí nós vamos agora para o nosso tópico 3, já quase finalizando, amor ao próximo. Como é esse amor ao próximo? Vamos lá. Em continuação à pergunta do escriba, Jesus continuou: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12:31. Agora complicou de vez. Amar o próximo como a mim mesmo? Sim. Talvez não pareça simples assim, por isso que eu falei que essa lição aqui, ela mexe muito com a gente, ela vai no profundo mesmo, porque a gente precisa viver isso, tá? O que fica evidente nessa fala de Cristo é que o que deve nos mover é o amor. Quando as pessoas são movidas pelo amor, elas sempre desejam fazer o melhor de si. Vou repetir. Quando as pessoas são movidas pelo amor, elas sempre desejam e fazem o melhor de si. Tá? Se doar, isso é muito importante. Essa é uma regra de ouro quando se busca a união entre as pessoas. Portanto, é o amor que deve nos mover. Imagina se você vai almoçar com sua família em um restaurante. Qual seria sua escolha? Um bom e recomendado restaurante ou um que tem um visual não tão bonito e uma comida não tão boa? É claro que sua opção seria a primeira. Infelizmente, muitas pessoas não fazem essa escolha quando se trata de outra pessoa, principalmente se ele não conhece bem. Às vezes observamos que muitas pessoas doam aquilo que não lhes serve mais, ou uma comida não tão boa, ou uma roupa já surrada. Porém, deveríamos doar para os que precisam a nossa melhor comida e uma roupa que ainda nos é de boa qualidade. Aí aqui foi profundo, hein? Porque ele vai ali onde geralmente o que muitas pessoas fazem, né? É doar uma roupa ali que já está meio rasgada, aí pode doar. Uma comida que não é tão boa, que sobrou ali, aí vamos doar, pode doar, não tem problema, né? Uma coisa não tão de qualidade ali, então pode doar, mas aí aqui a lição nos traz diferente. E se nós formos ler na Bíblia, também é dessa maneira. Aquilo que eu quero para o outro não tem que ser aquilo que eu não quero, que não presta mais para mim. Tem que ser aquilo que eu quero para mim. A coisa boa, de boa qualidade, uma comida boa, uma roupa boa, né? Então isso eu tenho que desejar ao meu próximo. Se eu vou doar ao meu próximo, eu vou ajudar alguém, então eu tenho que dar o melhor para essa pessoa, tá bom? Isso sempre de coração. Tá? O nosso coração tem que ser verdadeiro diante disso. E a forma como falamos e nos relacionamos com o próximo. Quantos questionamentos, não é mesmo? Isso significa que nossa sociedade precisa atentar mais a esse mandamento. A nossa sociedade, a igreja principalmente. Uma história muito conhecida e que de forma clara nos mostra essa verdade é a narrada por Jesus na parábola do bom samaritano. Então é um pouco extensa lá, depois você lê, tá bom? Lucas capítulo 10, do verso 25 ao 37, o bom samaritano. O pobre homem que fora vítima daquela violência foi alvo de uma bênção, porque o samaritano amava o próximo como a ele mesmo, um valioso exemplo.
tá? Então fica esse exemplo aí, esse texto para você ler. E esse amor ao próximo nós devemos fazer quando nós passamos a nos relacionar com o Senhor em intimidade. O Senhor vai nos ensinar, a Bíblia vai nos ensinar, e aí nós vamos nos aprofundando. E aí o Senhor fala: filho, agora você precisa amar as pessoas, você precisa amar ao próximo, você precisa amar aos seus irmãos, você precisa suportar os seus irmãos, ajudar os seus irmãos, dar assistência aos seus irmãos. Então aí Ele vai nos ensinando, e aí como nós devemos viver em sociedade. E aí nós precisamos nos aprofundar nisso. E aquilo que eu quero para o meu irmão, aquilo que eu quero para o meu próximo, tem que ser aquilo que eu quero para mim. Tá? Então a gente precisa estar muito bem resolvido, a gente precisa estar em Cristo Jesus, que é o nosso parâmetro. Se nós olharmos para Ele, Ele vai nos mostrar como nós devemos agir. Beleza? E aí, para finalizarmos aqui, um grande desafio: amar como Cristo nos amou. Olha aí, como Cristo nos amou. Porque é tão profunda essa lição, eu falei que é tão difícil, porque como Cristo nos amou, é dando a vida, né? Se nós somos no auge, ali, no mais profundo, Cristo deu a vida por nós. Será que você está preparado como um cristão genuíno, como um cristão que ama o Senhor acima de todas as coisas e que ama o próximo a dar a sua vida? Talvez eu esteja falando com adolescente que esteja tão arraigados assim que fale: não, eu dou a minha vida por alguém, se for necessário, pelas pessoas, eu vou me doar por esse evangelho. Mas talvez você seja um adolescente que ainda está caminhando, está começando a conhecer as coisas. Calma, tá? Não se assusta, tá bom? Respira fundo, o Senhor está contigo, Ele vai te ajudar, porque isso também não é de uma hora para outra, tá bom? Conforme vai passando os dias, o relacionamento, a comunhão, aí a gente vai começar a se aprofundar mais e mais e mais, beleza? Não se apavore, tá? Isso não é de um dia para o outro, não é um passe de mágica, não é um estalar dos dedos que o Senhor já nos transforma e a gente está diferente, não. Essa nova criatura que a gente vai passando a ser transformado em Jesus Cristo é aos poucos, e aí a gente vai começando a viver isso em Jesus, tá? Se amar o próximo como a nós mesmos já é um grande desafio, imagina a excelência requisitada por Jesus ao afirmar que devemos amar as pessoas com a mesma intensidade que Ele nos amou. Lá em João capítulo 15, verso 12, fala um pouquinho sobre isso. Hoje tanto se fala em amar, mas será que a concepção das pessoas acerca desse sentimento está correta? Amar a Deus antes de tudo é doar-se. Lá em Atos 20, 35 vai dizer um pouquinho, lê lá. E foi isso que Cristo fez. Ele amou tanto que se doou de todas as formas possíveis para que nós tivéssemos vida. Ele não quis saber se nós o aceitaríamos ou não. Apenas caminhou em direção ao Calvário, à cruz, e optou por morrer em nosso lugar. Cada gesto do Mestre ao longo dos Evangelhos a demonstração de amor que nos constrange. Essa é a medida do amor que devemos ter para com o nosso próximo. Um sentimento incondicional, tá? Ou seja, não tem condições a amar alguém. Nós precisamos nos doar uns aos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros, tá? Suportar, dar assistência um ao outro. O apóstolo João, ao escrever em seu evangelho essas palavras de Jesus, foi inspirado pelo Espírito Santo a usar a expressão que fazia referência ao amor ágape, ou seja, um amor incondicional e totalmente movido pelo sentimento que brotava de Cristo. Assim, presta bem atenção agora, assim, amaremos com a medida do amor de Cristo, nosso parâmetro. Se conseguimos nos doar ao próximo e desejarmos a Ele o melhor que pode acontecer sem esperar nada em troca. Então, deseje o melhor ao seu irmão, deseje o melhor às pessoas que estão à sua volta, à sua família, tá? Se doe, tá? Como que é se doar? É você, no mínimo, você ouvir a pessoa, o que a pessoa tem a falar, sabe? Talvez a pessoa está triste, angustiada, e você para e senta com ela e ouve pelo menos ela. Mostra que você está interessado no coração dela, na alma dela, que você quer ajudá-la de alguma forma, pelo menos ouvindo essa pessoa, né? E aí, se você tem essa capacidade, dá assistência a ela, um abraço, né? Dá um beijo aí, se é um grande amigo seu, uma grande amiga, né? E fica próximo e ajuda essa pessoa. E vai na palavra também, busque lá na palavra, lá nos Salmos, onde você se sentir mais à vontade, um texto onde pode trazer um regozijo, né? Uma alegria para a nossa alma, e você vai ser bênção para as pessoas. E aí, nós começamos a nos aprofundar
E aí nós temos que olhar sempre para Cristo. Cristo é o nosso parâmetro, até um ponto onde nós talvez temos que dar a nossa vida. Será que nós chegamos a esse ponto um dia? Pode ser que sim, né? Nós vamos amadurecendo, a nossa mente vai amadurecendo em Cristo. E aí se um dia Jesus falar, eu vou te mandar para tal país, ou para tal cidade, para tal lugar, onde as pessoas lá estão perseguindo cristãos, mas você vai pregar o evangelho e você vai ser bem só aquelas pessoas, mas você pode vir um dia a perder a sua vida, e você vai correr risco, né? Assim como os apóstolos correram risco, assim como os apóstolos foram mortos, tiraram as suas cabeças, né? Os crucificaram de cabeça para baixo, enfim, tantas atrocidades, torturas que os cristãos sofreram. Será que nós estamos preparados para isso? Se você é adolescente, talvez não esteja, você tem a chance ainda de se aprofundar, você está começando a viver agora, conhecer as coisas, o Evangelho, Cristo Jesus, amém, beleza? Mas vai fundo, tá? Busca o Senhor nesse tempo que você pode, é esse tempo, esse é o tempo, busca Ele e vai profundo nisso, tá bom? Então fica aqui essa nossa aula, ame a Deus e ame ao próximo, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, bem entendido. E não para por aqui, como eu falei lá no comecinho, continua estudando, aquilo que nós falamos aqui vai remoendo, ore ao Senhor e fala, Senhor, me dá um amor, esse amor que o próprio Jesus amou as pessoas, eu quero esse amor, Jesus, o seu amor, Espírito Santo me ajuda a viver nisso, tá bom? Deus abençoe sua vida. Tem aqui uma surpresinha para vocês, tá? Eu vou passar para os meninos depois. Eu vou deixar um link, eu criei uma playlist no YouTube, onde tem algumas músicas, algumas canções, tá? Não é canção para você ouvir de qualquer jeito, ou você achar que é chata, porque tem algumas meio tranquilas, mas elas trazem uma mensagem profunda sobre o que nós damos aqui, tá? Então são músicas para você parar um momento, você e Deus, e refletir nesses louvores. Beleza? Eu vou compartilhar com vocês depois, vai ficar no link aqui desse vídeo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos orar para nós encerrarmos. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, essa aula tão maravilhosa, tão profunda, Senhor. Ela mexe no nosso coração, na nossa alma, porque ela deve ser a nossa base de cristão, como nós devemos viver, é o amor. É esse sentido que deve ter em nós, essa chama, essa paixão de amor pelo Senhor e pelas vidas que estão à nossa volta. Deve correr em nossas veias, deve correr em todo o nosso corpo, Senhor. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor toque a vida de cada adolescente e que essa semente seja plantada agora. E em nome de Jesus, que eles comecem a viver cada vez mais profundo no seu amor, Senhor. E que nós possamos ter Jesus como o parâmetro. Lá nos Evangelhos nos ensina como vivermos como o Senhor, amar as pessoas, a nos doarmos pelas pessoas. Muitas das vezes vamos sofrer por isso, vamos passar por angústias, por sofrimentos, por alguma perda, mas em tudo nós somos mais que vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. E assim eu te peço, Senhor, eu clamo a Ti, toque a vida de cada adolescente, a família de cada adolescente, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe.